aqui hoje com a Rosana Zan, especialista em comunicação, e ela já nos concedeu uma conversa há bem pouco tempo atrás aqui, né, que falamos sobre o valor da comunicação assertiva para executivos e para as empresas. E essa entrevista que ela nos concedeu, você vai encontrar lá, aqui mesmo no meu canal no YouTube, na playlist Entrevista sobre Carreira. Tá? Mas hoje, a nossa conversa com a Rosana, ela vai ser assim bastante específica. Nós vamos falar de home office, tá? A comunicação no home office. As posturas que cada um deve ter, como é que ter uma comunicação efetiva nessas reuniões online, como é que a gente deve se comportar, né? Que atitudes a gente tem que evitar. E por que isso, né? Porque, na verdade, são tantas reuniões, o cansaço, a irritação que vai tomando conta, a pressa, essas distrações todas, isso tudo vai tomando conta, né, da nossa rotina. E uma boa parte dos executivos, do decorrer dessas reuniões, eles acabam se esquecendo que eles estão sendo vistos do outro lado, né? E tudo isso, né, Rosana, ele é percebido com muito mais intensidade do que nas reuniões presenciais. Então, aqueles gestos, as posturas inadequadas, sons inadequados, né? Eles todos acabam comprometendo a imagem desse profissional. Ok? Com certeza, Lourdes. Então, nós vamos ouvir agora a Rosana e analisar o que é que nós podemos estar fazendo de errado. Tá certo? E aí, pensando numa reunião online, como é que a gente começa? Bom, começamos, e a Lourdes começou corretamente, vamos assim dizer, né? Nós temos que, numa reunião online, é muito importante que nós, primeiro, nos cumprimentemos, né? Um bom dia, uma boa tarde, e muitas vezes até o líder, ele faz algumas perguntas, tudo bem, como é que vocês estão? Porque muitas vezes nós não estamos no mesmo ambiente físico, né? Na maioria das vezes hoje, home office é distanciamento. E aí, então, a gente quebra aí o primeiro momento, aquele gelo, e aí nós realmente iniciamos. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a Lourdes pelo convite, por estar falando sobre uma competência tão importante para nós, profissionais, que é a comunicação. E um olá aí para vocês, mais uma vez, é um prazer estar falando para todos vocês sobre essa habilidade, que é a comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Uhum. Muito bem. E aí, vamos começar. Como é que eu começo uma reunião online? Lourdes, os primeiros passos, eu acho que todos nós, quem está nos ouvindo, já tem uma certa consciência, né? Aquelas atenções no preparativo. Então, é questão de desligar o celular. Nós fizemos isso aqui, né, no início. Vamos desligar os telefones, os celulares, correndo. Tudo que possa interferir. Por quê? Não só em nós. A gente tem que pensar, então, na empatia. De repente, nós estamos ouvindo alguém que está aí no meio do seu raciocínio e aí toca o nosso celular, a gente esqueceu o microfone aberto e toca o celular e aí a gente se distrai, pede licença, desculpa e pronto, já interrompeu tudo, né? Então, eu acho que esses são os pontos iniciais. Então, colocar o celular no modo silencioso, ter atenção com um copo de água, ainda mais agora nesse calor, ter o seu bloco de anotação, as suas anotações que você vai precisar usar, caneta, tudo já ao seu redor, ao seu lado. E testar todos os seus equipamentos, a internet, se está tudo ok. O link que você vai ter para entrar na reunião tem que estar tudo certinho. Testado. E a questão da pontualidade. Porque hoje, como a gente até estava conversando em outro momento, nós estamos todos juntos. Nós não estamos todos juntos, mas estamos fazendo tudo junto e misturado. Então, hoje a gente deixou aquele ambiente que era, vamos assim dizer, apenas corporativo, onde nós estávamos com os nossos colegas de trabalho, num ambiente, vamos assim dizer, com foco profissional. E hoje nós estamos trabalhando, mas com a nossa família, com os cachorros, com os nossos bichinhos de estimação, com os nossos filhos, com as crianças, e por aí vai. E num ambiente que nem sempre é aquele ambiente definido, pré-definido, adequado. Ou seja, eu tenho um home office, um espaço apenas definido para isso. As pessoas estão se adequando, né? Tanto em termos de logística quanto de infraestrutura física para esse momento. Então, eu acho que essas são as primeiras atenções necessárias
para a gente começar bem essa reunião e esse evento online. Acho que são os primeiros passos. E isso tudo, né, Rosana, parece óbvio, mas não é tão óbvio assim, né? A gente ainda vê pessoas chegando atrasada nas reuniões online, né? Mesmo que tenha gestores superiores, né, nas reuniões, aí a gente vê ainda pessoas despreparadas, que não prepararam as suas questões para discutir na reunião. Então, é óbvio, mas não é tão óbvio assim. Apesar do tempo que já decorrido, né, desde março praticamente que nós estamos nessa situação, mas ainda a gente presencia coisas assim totalmente inadequadas, né? Com certeza, Lourdes. E aí é só abrindo um parênteses rápido, porque para a gente falar mais da linguagem não corporal também, mas assim, uma ressalva para os líderes, para aqueles que vão conduzir a reunião, ter essa atenção de mandar 2 dias antes e no dia a pauta da reunião. Uhum. E de preferência, se ela já tiver definido aí onde ela quer chegar, quais, né, os pontos a serem trabalhados e o que ela espera de cada um, isso é muito importante, porque isso agiliza, dá proatividade para a reunião, as pessoas já vêm preparadas, elas conseguem levantar informações, materiais, fazer aí uma compilação de tudo isso, definir o seu ponto de abordagem, para que flua, para que na hora eu não precise ficar repassando tudo. É importante repassar a pauta, lógico que sim, mas não precisa resgatar tudo e aí as pessoas são pegas de surpresa, aí as pessoas vão dizer assim, bom, eu não sabia disso, mas eu vou buscar informação e aí, ou seja, isso vai estender para uma próxima reunião, né? Então, isso é muito importante também para tornar essa reunião mais proativa. Com certeza, porque muitos profissionais ainda pensam que trabalho home office tem um tempo certo aí para acabar, né? E as pesquisas todas estão mostrando que isso não é muito uma verdade. É lógico que não serão todos os profissionais que continuarão trabalhando nesse sistema. Alguns sim voltarão. Ou haverá rodízio, né, de pessoas, determinados dias uma equipe, determinados dias outra equipe, então vai haver um rodízio. Então, por isso, é importante que realmente a gente aprenda como se comportar em reuniões. E aí a gente vai falar disso, né? O comportamento, a comunicação, a objetividade, a gente vai entrar então um pouco nisso tudo, né? Para começar, Rosana, me fala aí um pouco do comportamento das pessoas nessas reuniões. Como se comportar? Como ter atenção nesse tipo de reunião? Lourdes, vamos pensar que a comunicação, nós já falamos até sobre isso, né, na nossa outra conversa, que está disponível para todos assistirem. Nós falamos da comunicação de maneira geral, da comunicação assertiva, da comunicação não violenta e o que é necessário para isso. E dentro desse contexto todo, a gente sabe que é necessário haver um alinhamento entre o verbal, o não verbal e o tom de voz. Exatamente. Existem estudos, até aquele psicólogo Albert Mehrabian, e nos idos de 50, 60, ele foi um precursor, ele fez uma pesquisa, um estudo, e ele chegou numa regra 7, 38, 55, né? E colocando aí os 55% da eficiência da comunicação na linguagem não verbal. Obviamente, outros estudos vieram, contestaram, mas sabe-se que, de maneira geral, a linguagem, vamos assim dizer, não verbal, ela é imprescindível quando a gente pensa numa comunicação eficaz, de resultado, e ter esse alinhamento entre o meu tom de voz, a minha postura, o meu comportamento, a minha linguagem não verbal, os meus gestos e a minha fala, o meu tom de voz e o que eu vou colocar, né? A forma como eu me expresso, as palavras que eu utilizo, enfim. Então, isso é muito importante e torna aí esse comportamento, vamos assim dizer, necessário para que a gente tenha êxito no que nós estamos colocando. Lembrando sempre, Lourdes, que a responsabilidade pela forma como o outro me entende é minha. Então,
eu tenho que estar sempre atento a isso. Então, aquela pergunta, né? Como eu sou professora já há muito tempo, chegou um determinado momento da minha vida e eu comecei a perguntar na minha experiência de docente da seguinte maneira: eu me fiz entender? Porque não é vocês me entenderam? Não, eu me fiz entender porque pode ser que alguma palavra que eu, por exemplo, achava que era conhecida de todos, não era, e isso truncou a mensagem. Ou pode ser que algum gesto, algum trejeito, alguma coisa, tenha interrompido o raciocínio e tenha truncado aí a minha comunicação, e isso causou ruído e comprometeu o entendimento. Então, eu acho que essas são as primeiras atenções que a gente precisa ter. Alinhar, saber alinhar como nós falamos, o nosso tom de voz, o que a gente diz, e o nosso comportamento, os nossos gestos, tal, que está dentro aí do pacote do não verbal, né? Da linguagem não verbal. Legal, Rosana. E como que eu faço isso? Então, aí nós temos brasileiros, vamos assim dizer, a nossa realidade, nós temos a experiência do presencial, né? E se a gente pensar em outros países, como por exemplo Estados Unidos, eles já têm muito essa experiência do trabalho remoto, até porque eles têm lá as intempéries, a questão do tempo, e que muitas vezes o frio impede que as pessoas saiam de casa, e aí eles trabalham, então, home office. E a coisa flui. Nós, brasileiros, por conta da pandemia, entramos nesse modo da noite para o dia. E aí a gente pensa o seguinte: é só o meu verbal que conta na hora que estou numa reunião online? Não. Tudo o que vocês estão vendo, além do que a Rosana está falando, está influenciando na forma como vocês estão me entendendo. Por quê? Porque existe um cenário aqui à minha volta, porque existe modos e trejeitos da Rosana, porque a Rosana gesticula. Então, tudo isso está formando, está fazendo um alinhamento da minha comunicação. E é óbvio que eu espero que isso esteja sendo o mais assertivo possível, mas nem sempre é assim. Por quê? Porque nós não estamos acostumados com isso. O que acontece, por exemplo, quando eu entro no modo reunião online? Eu olho a câmera, ixi, lá vem o meu primeiro bloqueio. E o que acontece? Aí, principalmente até eu acho que para as mulheres, nós começamos a nos analisar e esquecemos que o outro está nos vendo também e ele está nos vendo não com esse olhar que nós estamos nesse momento, ou seja, nossa, deixa eu acertar o meu cabelo, olha o óculos, sabe? E aí tá todo mundo lá olhando o que eu estou fazendo. E isso já era para eu ter feito antes. Mas eu preciso entender que antes dessa minha preocupação com o que, como está, eu estou passando uma mensagem. E aí, como que eu estou me comportando? Então, será Qual é a mensagem? Qual é a mensagem que eu estou passando quando eu começo a me arrumar? Que eu estou totalmente desconectada. A reunião. Que eu estou totalmente desconectada do momento em si. Perfeito. E aí, a gente sabe que os primeiros minutos, os primeiros segundos, quando eu chego para falar com alguém, seja um grupo de pessoas, seja uma palestra, os primeiros segundos, as pessoas não estão prestando atenção no que eu estou falando. Elas estão prestando atenção na minha roupa, no meu cabelo, na minha maquiagem, no meu composê, nos meus acessórios, principalmente as mulheres. Isso é fato. A partir de alguns minutos, as pessoas falam, nossa. Então, a gente sempre diz o seguinte: quando você for dar uma palestra, for começar a participar de uma reunião, nos primeiros momentos, não fale nada de tão importante. Diga, bom dia, como que vocês estão? Nossa, estou muito feliz de estar aqui, porque são os minutos que as pessoas não estão tão ligadas à sua fala. Isso já é sabido e é muito difícil de mudar. Agora, numa reunião online, você tem que pensar que isso tem que ser os primeiros segundos. Você não pode se rápido, você não pode se comportar dessa maneira o tempo todo, porque as pessoas estão te vendo através de um monitor. E é a mesma coisa que você faz quando você está assistindo um filme, você está assistindo um telejornal, uma novela. No que você presta atenção?
em tudo que está ali no visual. E aí, se você não se comportar de uma maneira alinhada, pensando na mensagem que você quer passar, obviamente você vai comprometer essa mensagem. Porque se eu, por exemplo, começo a falar com vocês e aí a Lourdes entra para a fala e eu faço isso aqui, aí o que eu estou demonstrando? Que eu relaxei, que eu perco a conexão com a Lourdes. E essa é uma leitura que a Lourdes vai fazer de outro lado. Ela vai falar, nossa, por que a Rosana relaxou? Será que ela não é interessante, não é importante para ela o que eu vou dizer? Então, essa atenção nós precisamos ter. E aí entram, então, alguns cuidados que a gente vai falar aqui agora, né, para a gente ter aí esse alinhamento da melhor maneira possível. Uhum, perfeito. E com relação, assim, a gente está falando aqui do contato, né, visual. E o que tem lá atrás? Então, vamos lá. O primeiro ponto, o cenário que eu tenho aqui. Outro dia eu vi no LinkedIn uma reportagem que fala de um profissional que foi recusado na entrevista. Ele estava fazendo uma entrevista para ser vendedor, representante de uma empresa, e ele foi fazer aí a entrevista, se não me engano, eu falei até isso no nosso outro vídeo, e ele foi fazer a entrevista, e ele estava no quarto dele, guarda-roupa sem portas, roupas, tudo bagunçado, caindo, tal, não sei o quê, e a empresa mandou depois uma cartinha para ele explicando o porquê da não contratação. Teve gente que questionou e disse o seguinte, mas em primeiro lugar, as competências técnicas. Ok, nós sabemos que muitas vezes as empresas contratam pelas competências técnicas, mas elas demitem pela falta de habilidade em se relacionar, em se comunicar. E isso é fato, não tem como nós questionarmos. Então, é muito importante que eu preste atenção ao que está à minha volta quando eu estou participando de uma reunião, de um evento online. Porque as pessoas vão perceber isso. E aí, o que isso inclui? Inclui barulho, inclui se eu sei que eu posso não ter um espaço reservado especialmente para isso, mas eu posso avisar minha esposa, meus filhos, que eu vou estar nesse momento trabalhando. Por isso que agora é muito importante que os profissionais tenham essa consciência de ir conscientizando também os seus familiares, de que em determinados momentos ele é profissional ali. E não tem como a coisa ser tão informal assim. Então, eu tenho que ter cuidado. Então, vamos pensar no que é importante fazer para isso. Eu posso, de repente, ir lá para trás, aqui, vamos imaginar, que eu tivesse crianças. Então, o que eu poderia fazer, Lourdes? Eu vou colocar a minha mesa lá perto da parede, eu encosto a minha mesa lá, o meu computador, ou seja, se alguém entrar aqui, vai passar por frente do meu computador, não aqui na frente da câmera. Né? Eu posso, de repente, fechar a porta. Eu posso pensar o seguinte, bom, eu vou usar um microfone, isso aqui, né, é um acessório básico, barato, porque isso eu posso desligar o meu som, a minha fala, quando eu não estiver falando, e isso diminui os ruídos se eu for falar com vocês sem esse acessório. Então, assim, são atitudes que são importantes para eu ter, para que eu não cause ruídos que desviem a atenção de quem está me vendo, principalmente. Porque é importante nós pensarmos, a reunião online entra muito visual. E nunca ela foi tão importante para que a gente tenha uma comunicação de melhor resultado. Né? Perfeito. E eu volto a frisar aqui, né? Os comentários que eu ouço é assim, na verdade, a gente esquece, a gente está tão, às vezes, tendo uma interação tão grande que a gente esquece que o outro está nos percebendo, que o outro está nos vendo, né? Então, isso até a gente se acostumar com isso tudo, realmente leva tempo. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessas coisas todas que você comentou. Né? Lourdes, eu vou te dar um exemplo. Recentemente, eu participei de uma reunião e a mulher, né, do outro lado, ela prendeu o cabelo e ficou aqui em cima, preso. Então, quando ela falava, aquilo mexia. Então, ficava muito engraçado, porque aquilo, né, num determinado momento, alguém comentou. Sim. Alguém falou, né, brincando, assim, fez um comentário, uma brincadeira daquilo. Qual é o ponto aí que a gente pode tirar?
Você imagina o quanto as pessoas ficaram prestando atenção naquele coque mal resolvido e aquilo performando em cima da cabeça dela. Então, o que a gente pode pensar disso? Que pode ser que em alguns momentos as pessoas não tenham prestado atenção na fala dela, mas sim naqueles movimentos que estavam ali, porque nós nos distraímos muito fácil, Lourdes. Isso é inerente ao ser humano. Então, a minha roupa, o meu vestuário, ele precisa estar alinhado com o meu ambiente corporativo. Então, eu vou participar de uma reunião, é lógico, eu não estou dizendo aqui que eu preciso, pode ser que em determinada situação, sim, mas eu não preciso vir aqui toda de blazer, né? Mas eu também não preciso vir aqui com um acessório gigantesco, com um monte de parafernálias, e tenho que ter a seguinte atenção, não é porque eu estou na minha casa, em home office, que eu vou chegar aqui toda desleixada, que eu vou chegar aqui com uma, né, por exemplo, eu estou com uma blusa aqui e com a calça de pijama. Melhor não ser dessa forma, porque se de repente eu esqueço de trazer alguma coisa aqui e eu preciso levantar para pegar um bloco, ou uma anotação, ou um livro, alguma coisa que eu deixei em algum lugar, como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que ter a atenção de desligar a minha câmera para que as pessoas não me vejam de pijama. Ou seja, metade do meu composê estava certo, outra metade estava de pijama. E aí vem uma outra atenção também. Desligar sempre o microfone quando você não estiver falando. E a câmera, as pessoas perguntam, Rosana, é importante, é necessário desligar a câmera porque não vai ser um desrespeito? Vai. Se você está participando de uma reunião online, o microfone, ok, você parou de falar, desligue o seu microfone. Agora, a câmera não, nem sempre. Por quê? Porque aí você imagina se todos da reunião resolvem fazer isso. A pessoa vai estar falando para quem? No presencial, você está, por exemplo, em torno de uma mesa e as pessoas estão ali presentes. No online, se você desliga a sua câmera, ela não vai ver ninguém. No muito, uma foto sua, se você configurar corretamente aí o seu aplicativo, né, ou a sua plataforma onde você está participando da reunião. Então, você não é aconselhável que se desligue a câmera em todos os momentos. Agora, caso você precise levantar para pegar alguma coisa, para que seja importante realmente você fazer isso, aí você pode pedir licença, desliga a câmera, faz o que você tem que fazer, retorna e liga a câmera novamente, tá? Isso é muito importante porque é um respeito com o outro. E aí volta a questão, por que é o respeito com o outro? Porque ele precisa estar te vendo e qual é o sinal que nós temos que as outras pessoas estão presentes, estão, vamos assim dizer, entendendo o que nós estamos falando. Ela vai dando respostas com a cabeça, ela vai fazendo gestos de compreensão. Não é você ficar assim, esperando o outro terminar de falar. Postura, né? Porque a pessoa vai dizer, nossa, ou eu estou sendo prolixo, ou eu estou sendo... a pessoa não está nem aí com o que eu estou falando, ou eu não estou sendo objetivo, ou não estou me entendendo, ou realmente tão corre o que eu estou falando. E aí, então, eu preciso tomar cuidado. A minha postura, a mesma coisa. Né? Eu fico aqui assim, ó. Então, nossa, o que vai denotar isso? A Rosana... Imagina aí o seu supervisor, né, ele está participando, enfim, todas essas posturas, esses trejeitos, esses gestos, tudo que você está fazendo, você está transmitindo uma mensagem. Sim. E ela pode não estar sendo muito bem compreendida do outro lado, e muitas vezes com razão. Porque vocês imaginam, se toca o meu celular aqui, o que eu faço? O fato de eu ficar assim, e a Lourdes falando, quem está ouvindo está falando, nossa, a Rosana não está prestando atenção no que a Lourdes está falando. Nossa, gente, que falta de respeito. É verdade. E isso também a gente vê muito as pessoas participando de reuniões e passando mensagem, né? Fazendo comentários com o colega no WhatsApp. Isso tudo é muito deselegante e é muito percebido. É como você falou, é a mesma coisa que eu estivesse olhando para o meu celular aqui do lado. E é muito comum a gente perceber que as pessoas, que alguns profissionais têm esse costume. Estou aqui falando, vou aproveitar meu tempo, vou aqui responder
Sim. e-mail, vou aqui passar uma mensagem para o meu colega, de repente debochando do coque da outra que está, entendeu? Não é verdade? Isso é comum. E isso são os gestos, eles são percebidos de uma São forma. percebidos. É uma afronta, né, Rosana? Até porque, Lourdes, vamos imaginar a configuração de uma reunião presencial. Vamos pensar, né? Existe uma mesa, na maioria dos casos, e as pessoas estão ao entorno, e aí, muitas vezes eu estou prestando atenção em quem está falando apenas. No virtual, não. As câmeras estão abertas, como é muito respeitoso que eu fique com a minha câmera aberta, para eu poder ir respondendo com gestos, né, que eu estou entendendo, que ok, que tudo bem, as pessoas estão vendo todo mundo está vendo todo mundo, porque eu estou olhando aqui, então eu estou vendo todos. E aí o que acontece? É óbvio que um gesto de alguém vai tirar a atenção de todos. Então, se você está falando comigo e eu faço isso, eu não estou desrespeitando apenas a Lourdes, eu estou desrespeitando a todos os demais, porque significa que eu realmente não estou lá, que eu realmente não estou presente e que realmente não estou prestando atenção no que eu estou falando e não há justificativa. Ah, porque é uma mensagem importante que chegou. Se você estivesse no presencial, você talvez não passasse por isso, não permitisse isso. Então, não dá para a gente aí colocar desculpas, né? A mesma coisa, o outro está falando. Aí eu vou interromper o outro. Eu tive um raciocínio e eu interrompo o outro. Ah, Lourdes, então, Lourdes, olha, mas deixa eu só fazer uma colocação. Não. Você pode levantar a mão, porque olha só como a importância da sua câmera aberta e a importância dos gestos na reunião online. Você vai levantar a mão. Quem está falando e quem está conduzindo vai prestar atenção nisso e sabe que você tem algo a dizer. Ai, Rosana, mas é que daí se eu não falar na hora eu perco o raciocínio. Não, você tem uma caneta e você tem uma anotação aqui. Não vá fazer isso no celular. Não faça isso no celular. Porque as pessoas não vão saber que você está... Você pega a caneta aqui e você faz uma anotação rápida, né? 3, 4 palavras ali do que você vai falar e retoma. Porque aí as pessoas vão entender. A Rosana levantou a mão, ela está fazendo alguma anotação e ela já retornou aqui. E eu posso fazer a anotação prestando atenção aqui, fazendo isso. Isso está significando o quê? Que eu estou fazendo uma anotação, mas prestando atenção no que está sendo falado. Então, são gestos, são posturas extremamente importantes, extremamente assertivas, empáticas, que levam a gente ter aí uma reunião muito mais conectada, né? E o resultado é positivo para nós e é positivo para o outro também. Uhum. E eu costumo dizer muito assim, preste atenção nas coisas adequadas e nas coisas inadequadas que você percebe nos outros. E aí compara com as suas atitudes. Porque muitas vezes pode ser que a gente também esteja tendo algumas atitudes inadequadas e que a gente não percebe. Entendeu? Sim. Então, se a gente começar a prestar atenção no que está acontecendo numa determinada nas reuniões, né, a gente vai poder comparar o povo. Peraí, será que eu estou fazendo mesmo? Né? Então, e aí entra a questão do hábito, né, Lourdes? Exatamente. Uhum. O hábito. Aquela questão. E falando em hábito, né? Aí conta assim um pouquinho. Eu tenho que ter posturas diferentes numa reunião só com o meu grupo, né? Com a minha equipe, não necessariamente eu sendo gestor, mas só com uma reunião de equipe, né? Ou eu tenho que ter atitudes diferentes quando estão presentes meus superiores, meus gerentes, meus diretores. Como é que é isso? Falando em hábito, né? Lourdes, o hábito faz o monge. Então, como que nós podemos ir nos tornando assertivos? Na comunicação, no desenvolvimento da comunicação, nas mentorias que eu dou em comunicação, qual é um dos pontos que eu ressalto muito? Use a linguagem, preste atenção na sua linguagem, use a linguagem mais assertiva que você puder, principalmente porque você está fazendo uma mentoria ou um curso, então você está começando a se deparar com pontos importantes para você melhorando a sua comunicação. Use-os no dia a dia, independente se é com seu chefe, com a sua equipe, ou com os seus familiares, ou com seus amigos. É óbvio que com seus amigos você não vai ficar lá, né,
falando senhor e tal, ou usando termos mais técnicos. Mas é importante que com a sua equipe você tenha uma linguagem, uma postura a mais assertiva possível, para que quando você estiver com aqueles profissionais que estão acima de você, o seu superior, seu chefe, CEO, seu líder, enfim, você já tem aquilo como um habitué, você já esteja habituado, né? Acostumado com aquilo. Porque aí vai ser algo natural, você não vai ficar tenso, você não vai ficar todo momento se policiando, você não vai ficar engessado. É algo que você já está trazendo no seu dia a dia. Isso, a partir de agora, é uma atenção que todos nós profissionais que queremos ser bem-sucedidos, que queremos ter uma comunicação empática, uma comunicação de resultado eficiente com os nossos colegas de trabalho, enfim, no nosso círculo profissional, nosso ambiente profissional, nos nossos negócios, a gente precisa começar a ter. A gente precisa ter atenção agora, porque muito vai estar no virtual. A Lourdes falou uma coisa que é uma grande tendência. A gente sabe de muitas empresas que estão devolvendo aí os seus espaços físicos para ter agora, permitir, inclusive, que os seus funcionários trabalhem de casa, de home office, e aí vai fazer. Tem vários formatos, né? Mas a gente sabe que esse é o formato que veio para ficar. E a Lourdes está sendo até muito assertiva em trazer esse tema aqui para vocês, porque é algo que faz a diferença. E uma reunião, ela pode ter resultados muito mais positivos, muito mais proativos. As pessoas podem sair de lá se sentindo bem, porque ela se sentiu ouvida, porque ela se sentiu conectada, porque ela sentiu que as pessoas a respeitaram. Então, assim, isso é muito importante. Aliás, Lourdes, eu quero fazer mais uma observação. Um ponto também muito importante nisso é a paciência. Porque não necessariamente a minha conexão e a minha infraestrutura técnica é a de primeiro mundo. E a gente sabe que o Brasil também é deficitário, principalmente aqui a gente está sentindo, né? Tem horas que tem muitas lives acontecendo, e aí uma ou outra começa a cair, tá? Porque a gente ainda engatinha nesse ponto. Então, pode ser que você esteja falando alguma coisa e você perceba que a câmera do outro travou. Olha como é importante a sua conexão, a sua empatia, a sua atenção com o que está sendo, a imagem que está sendo passada. Pode ser que a Rosana parou assim. E se a Rosana parou assim, não é porque ela está com torcicolo, é porque a Rosana travou. Então, o que eu posso dizer se eu estou falando alguma coisa? Nossa, Rosana, você está me ouvindo? Exato. A Rosana não responde. Aí, quem está conduzindo a reunião vai tomar uma atitude. Ou vai pedir que eu espere um pouquinho e a gente tente reconectar a Rosana, ou eu mesmo posso dizer, olha, não seria melhor a gente esperar a Rosana retornar porque ela vai perder o que eu estou dizendo? Isso são atitudes proativas, de paciência que nós precisamos ter. Porque pode ser que alguém também diga assim, Rosana, me desculpe, mas eu não entendi, não ouvi o que você falou porque travou. E há momentos que é você que está falando que trava e você não percebe. E aí você vai ter que repetir aquilo. Então, nós estamos nos adaptando a esse novo formato de relacionamento profissional. E aí são essas atenções que nós precisamos começar a ter para que tudo isso flua da melhor maneira e a gente possa realmente ter bons resultados com esses nossos encontros virtuais. E nisso tudo, né, Rosana, a gente já caminhou aí um determinado tempo e a nossa proposta é fazer mais conversas com tempos mais curtos, né? Então... e podemos até fazer uma observação. E isso também é um ponto importante nas reuniões online. A gente ter objetividade, né? Pensarmos que não é porque nós estamos em casa, no home office, que a gente pode ficar aqui o dia inteiro conversando, não. Isso é preciso ter um tempo, e aí cabe muito também a quem está conduzindo a reunião, deixar isso sempre bem claro, e a gente também ficar atento a isso, né? Às vezes a gente tem muita coisa para falar, que nem eu tenho aqui, quero passar para vocês o máximo de informação possível, mas é como a Lourdes falou, a gente pode fazer outros encontros. É mais importante porque quando o tempo de reunião fica mais curto, e como a nossa conversa também, quanto mais curta ela ficar, lógico, né, que a gente não vai perder a essência,
mas a gente ir pontual, direto naquilo que a gente se propõe a fazer. E isso é uma grande preocupação que as pessoas têm que começar a aprender. Aliás, é uma competência, né, Rosana? Que as pessoas têm que começar a adquirir. A competência de conduzir reuniões, a competência de participar de reuniões, né? Então, é um novo modelo. Se tudo aquilo que a gente sabia de reuniões, a gente achava que sabia, agora a gente vai ter que entrar num novo modelo de competência. A gente vai ter que se aperfeiçoar, vai ter que começar a entender qual é esse novo modelo. Então, a condução de reuniões, a participação de reuniões é uma competência nova que a gente vai ter que adquirir, tá? E sabendo assim, aquilo que nós sabíamos, nós vamos ter que transformar, né? Então, adequar. Exatamente. A competência do controle emocional, né, da paciência, de saber ouvir, da comunicação. Então, são algumas competências que elas são fundamentais para serem melhoradas, trabalhadas, reconduzidas para esse novo papel que a gente está vivenciando, que é um papel que não vai acabar tão cedo. E na verdade, ele nem vai acabar, né? Eu acho que ele veio para ficar. Veio para ficar e, logicamente, que não é 100% dos profissionais, mas tanto trabalhando em casa, home office, quanto trabalhando lá dentro da empresa, a gente vai juntar, as pessoas vão se juntar, tá? Online, vão se juntar online, né? Então, são competências que têm que ser trabalhadas, remodeladas, né? É um novo aprendizado, uma nova realidade que veio, na verdade, para ficar, né? Exatamente. Então, muita atenção aos comportamentos, aos gestos, às posturas, às vestimentas, né? Sim. Ao ambiente físico que nós nosso cenário. E aí entra também, né, Rosana, com o passar do tempo, não sei necessariamente se o próprio funcionário vai se preocupar com isso, se a empresa vai contribuir, uma internet legal, uma internet melhorada, uma iluminação adequada. Eu não estou falando nem de ter um espaço exclusivo para isso, porque muitas casas, muitas residências não vão conseguir ser modificadas, mas bem que você falou, puxa, sua mesinha lá encostada na parede. Então, são tantas coisas que a gente tem que começar a dar atenção, né? E que são imprescindíveis até começar a repensar a sua carreira, entendeu? Então, muita coisa a gente vai ainda voltar a discutir sobre isso tudo, né? Existem recursos baratos, Lourdes. Então, por exemplo, a gente tem lá aqueles... Você pode comprar uma luminária que ela se adapta em cima do seu computador, é baratinho, você liga a luz, né? Não fica esperando só a iluminação do seu computador, porque aí tem hora que fecha, escurece, a sua imagem fica escura, você fica parecendo um fantasminha no meio do negócio. Então, isso tudo são posturas que faz parte da competência de se comunicar bem, que todo funcionário, todo profissional, ele vai ter que desenvolver e aperfeiçoar e adequando a esse novo formato. Isso. Porque é um formato que veio realmente para ficar e isso aí faz parte, vai fazer a diferença, inclusive, aí no seu sucesso profissional. Né? Exatamente. E é um papel que os RHs das empresas, os gestores, todo mundo tem que começar a se preocupar com isso, mas principalmente eu, né? Eu, profissional, quero mostrar uma boa imagem, quero transmitir um comportamento legal, eu também, principalmente, né, tem que partir de mim também. Não vamos esperar só que os outros nos digam isso. Né? Exatamente, Lourdes. E é uma competência que ela é desenvolvida e que a partir do momento que você começa a desenvolver, você vai gostando, você vai se envolvendo e você vai entendendo como ela faz a diferença para você, principalmente como profissional. Porque os resultados que ela vai trazendo são fantásticos. Uma coisa é você ter competência técnica e a outra é você saber trabalhar essa competência, passar essa competência técnica. É a mesma coisa. Não adianta você ter um diamante se ele não está lapidado, se ele não está bonito, se ele não está... Né? Então, assim, é isso. A comunicação, ela faz justamente isso. Ela dá ao profissional esse brilho,
né, essa riqueza. Então, aí ele junta o conhecimento técnico com essa competência que é a comunicação, saber se comunicar de maneira certa, de maneira assertiva, com eficiência, e aí realmente ele se torna imbatível. Imbatível, perfeito. Muito bom, Rosana, eu agradeço bastante a gente ter tido a nossa possibilidade dessa conversa hoje e tenho certeza que a gente vai voltar a conversar muitas outras vezes, porque comunicação, como você falou, é tudo, né? Tá? Exatamente, Luiz. Eu agradeço mais uma vez o convite. Quem quiser saber mais sobre comunicação, sobre como pode desenvolver a comunicação, visita o meu site, rosanazam.com.br. Inclusive, lá tem um curso rápido de comunicação assertiva. Também tem o meu canal no YouTube, que é Rosana Zam, as redes sociais, no Instagram. E pode também, se quiser, me mandar uma mensagem. Enfim, mas não deixe de desenvolver essa competência tão importante hoje para os profissionais e agora nesses novos formatos que a gente está vendo aí. Perfeito. Vou deixar todos os seus endereços de redes sociais abaixo aqui dessa nossa conversa do vídeo, tá bom? Bacana, Luiz. Eu agradeço a oportunidade, tá? Mais uma vez com você aí. Um abraço. Outro, Luiz. Um abraço para todos. Até mais. Beijinho, tchau.